Oi, oi, gente boa. Bem-vindos e bem-vindas, todos aqui na nossa sequência de Mateus, agora fazendo inserção de João, no capítulo 21, para fazermos a conclusão da ressurreição e voltarmos para Mateus 27, para terminarmos os nossos 3 anos de exposição dessa sequência dos evangelhos baseada na estrutura de Mateus, e fazendo uso de Marcos, de Lucas e de João. Pois bem, eu deixei ontem a gente aqui, depois de eu ter aproveitado esse parêntese de João para explicar o objetivo do Evangelho, deste Evangelho que ele escreveu, desta boa nova, dessa sequência de mensagens, e eu expliquei como é simples e como ele estruturou em torno de 7 grandes sinais e algumas grandes expressões de choque e de contradição importantes para a iluminação da nossa consciência acerca do ensino de Jesus. É o que a gente encontra sobejantemente em João. Sem falar, como já vimos, que nos últimos dias, na última ceia, não tem nenhum evangelho que possa de longe se comparar à intimidade visceral que João nos vem a apresentar. E a gente viu do capítulo 13 ao fim do capítulo 17 de João. Pois bem, hoje a gente está aqui no capítulo 21 com Jesus, que tinha mandado um recado. Anjos tinham dito às mulheres: dizei aos seus discípulos e a Pedro que se dirijam a Galiléia e lá o verão. E agora aqui isso está se cumprindo, porque eles não foram imediatamente para Galiléia. Ainda ficaram mais umas 2 semanas na região de Jerusalém, onde houve aparições, uma abundância delas no primeiro domingo, depois, 8 dias depois, outra vez. É aquele episódio de Tomé que a gente já viu também aqui em João. E agora, já com um outro intervalo, considerando que uma viagem a pé, como a maioria deles fazia, eles não eram um contingente de pessoas que andavam todas, cada um com seu jumento, não existia isso. A maior parte deles ia a pé, talvez um jumento, talvez, mas não nesse caso. O jumento seria para carregar coisas, mas não nesse caso. Eles, na maior parte das vezes, e aliás, o que o Evangelho nos induz a pensar, é que eles andaram o tempo todo sendo eles mesmos os carregadores de suas próprias cargas. E enquanto mulheres acompanhavam servindo e os homens cuidando do trato geral das coisas. O fato é que Jesus está ressuscitado, houve os diversos encontros com os quais eu espero que vocês já tenham ficado familiarizados, e há aqui a promessa de que se eles fossem de volta para Galiléia, lá eles veriam a Jesus. A gente não sabe exatamente quantos dentre todos foram para Galiléia. Se eventualmente todos que pertenciam, que eram originalmente moradores da Galiléia, foram para lá, o fato é o seguinte: neste domingo, provavelmente já perto do segundo ou terceiro domingo pós-ressurreição, ou nesse dia aqui, tem um intervalamento de 2 semanas e meia, até entre a ressurreição e esta ocorrência. O fato é que 7 deles, especificamente se diz isso, que 7 deles estavam na Galiléia, no mar de Tiberíades. O que é isso? É que o Mar da Galiléia tem muitos nomes. Um deles é Galil, ou Galiléia, dos gentios, terra dos gentios, da diversidade, das muitas etnias.
O segundo nome é Lago de Genezaré, porque do outro lado, já onde hoje é a Jordânia, naquele tempo eram as Decapólis, as 10 cidades greco-romanas, a maior parte delas ficava do outro lado, e o mar ou o lago, porque é mar só num deserto onde não tem água nenhuma, é que uma poça gigantesca daquelas de 22 quilômetros de comprimento e 12 de largura e uma média de 60 metros de profundidade de água, na média natural do ano, na média ponderada, ganhava o nome na praia onde se estava da cidade mais próxima. No caso de Lago de Genezaré, é porque a cidade de Genezaré estava ali. Ou o endemoninhado chamado de Gerazeno ou Gadareno é do lado de lá, na mesma região. E o lago ganha o nome nessa perspectiva. E esse momento aqui, essa parte do lago, ficava próxima à cidade de Tiberíades, que era uma cidade com nome romano, com arquitetura romana, com dedicação ao imperador, com um grande contingente de tropas e estruturas romanas no lugar. E em algum ponto daquela praia, naquela região, você que vai lá, para mim é como estar aqui, em qualquer lugar, ou como estar em Copacabana, onde eu passei boa parte da minha vida, e te dizer, é no posto 5, é no posto 4, é no posto 2, é no posto 3. Aqui eles estão da seguinte maneira, como se Tiberíades fosse o Copacabana Palace, e eles estão ali quase chegando ao Leme, na praia, para você ter uma ideia de distanciamento. Não estavam longe, por isso estão no mar de Tiberíades, porque era o que tinha de mais próximo e grandioso ali, era a cidade dedicada a Tibério, o imperador. E Jesus se manifestou aos que estavam juntos, que eram Pedro, Tomé, chamado de Gêmeo ou de Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, que com muita certeza estivera na festa onde Jesus transformara a água em vinho, os filhos de Zebedeu, que era o dono da empresa pesqueira, com quem os filhos trabalhavam, Tiago e João, e os sócios, Pedro e André, na região de Cafarnaum. Estão ali, está tudo em casa, em família e em negócios também, presentes naquela área. E saíram juntos quando Pedro, meio entediado, disse a eles, no meio da madrugada, sem sono, ainda perturbados, dentre todos, eventualmente Pedro fosse o mais perturbado entre eles, porque era quem tinha negado a Jesus 3 vezes, uma angústia enorme. Jesus já tinha se manifestado, inclusive a Pedro. A gente não sabe o nível e nem o conteúdo da manifestação, ou se foi apenas uma aparição particular, mas o fato é que Pedro também estivera presente nos outros acontecimentos, inclusive naquele dia com Tomé, onde Jesus diz, bota aqui o dedo, a mão, pega, apalpa, verifica, faz o teu teste de materialidade científica. O fato é que Pedro, que capitaneava sempre esse grupo aqui, é o mais outspoken, é o que mais definitivamente se mostra assertivo em tudo que pensa, sente e quer, disse aos demais, eu vou pescar. É típico de quem
está acostumado a andar sozinho e a decidir por si próprio. Ele não faz uma pergunta: o que vocês acham da gente pescar? Geralmente é gente que anda em turma, em grupo, é que está sempre querendo saber o que todo mundo acha disso ou daquilo outro. Pedro não era desse tipo, assim como Paulo também não era. E olhando bem para mim, eu nem um pouco o sou. Se eu tiver que fazer alguma coisa com companhia ou sem companhia, eu vou fazer. Se a companhia for boa, eu agradeço. Quando a companhia é ruim, eu peço até para ficar. Para não vir comigo, para não me atrapalhar, porque eu não sinto muita falta de gente. Tem certas coisas que eu prefiro 1 trilhão de vezes fazer sozinho, do que ter que ainda dar atenção para alguém que não contribui, só distrai, ou só desvia o foco. Pedro disse: eu vou pescar. Aí os outros, quando ouviram aquela determinação, disseram: também nós vamos contigo. Aí saíram e entraram no barco. E naquela noite, como em milhares de outras noites antes, eles viviam da pesca, até encontrarem Jesus. Muita experiência de pesca e de frustração também, de às vezes saírem e não pegarem nada, um dia inteiro, uma noite inteira, voltarem com redes e com o barco vazio. Então eles estavam ali, apesar de Jesus ressuscitado, eles tinham saído para pescar e não tinham pegado nada. Lembrando, um parêntese aqui, o primeiro encontro que definiu a decisão de Pedro de andar e seguir a Jesus foi numa pesca, mais ou menos no mesmo lugar, um pouco mais ao norte, na direção de Cafarnaum, que era onde eles pescavam com mais frequência. E naquele dia, Jesus em Cafarnaum, eles estavam pescando, pescaram, não pegaram nada, voltaram frustrados. Está lá em Lucas, no capítulo 5, quando Jesus disse: vocês estão voltando frustrados? Joguem a rede outra vez ao mar e vejam o que acontece. Aí Pedro falou, era sempre Pedro que tinha coragem de expressar-se. Falou: olha, a gente já pescou a noite inteira e não pegamos absolutamente nada. Mas eu tenho te observado, visto que você é diferente, não é leviano, não é brincalhão, não está com provocação de nenhuma natureza, a sua gravidade é perceptível e o meu respeito por você vem aumentando. Então, com base no seu pedido, na sua palavra, nós vamos lançar as redes mais uma vez. E remaram mais para o fundo e jogaram as redes. E aí Lucas 5 diz que eles já não podiam puxar, tamanha era a quantidade de peixe para todos os lados. Eles tiveram que pedir auxílio de outros barcos, porque o barco deles estava indo a pique, tamanha era a fartura e o peso daquela pescaria. Então, isso só lembrando o que tinha acontecido 3 anos e 6 meses antes. Eles voltam ali para a mesma ambiência, 2 quilômetros para um lado ou para o outro, mas é a mesma praia, é o mesmo cenário, é o mesmo nascer do sol. É tudo aquilo que gestara e configurara e formatara a imaginação, a alma, a mente deles, desde a infância, desde sempre. Especialmente dos pescadores da região. Quando Pedro disse: vamos, os outros foram, mas ao clarear do dia, não tendo eles conseguido apanhar coisa alguma durante toda a noite, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, sozinho.
na praia, em relação à qual, se eles remassem de volta, eles dariam nela. Hoje em dia tem lá um lugar celebrativo chamado de Praia da Igreja do Primado de Pedro. É tudo tradição que vem desde a época constantiniana, no quarto século, mas eu, quando levo as pessoas, digo, olha, nada aqui é exatamente nada, exceto Cafarnaum é Cafarnaum, Tiberíades é Tiberíades, Gereza é Gereza, Gadara é Gadara, Bet-Shean é Bet-Shean, Betsaida é Betsaida, Corazim é Corazim. Tudo que tem marca histórico-arqueológica definida é. As outras coisas, especialmente as religiosas, como Jesus não era supersticioso nem fetichizante, não mandava marcar com coluna onde as coisas tinham acontecido, nada do que Jesus fez tem marca oficial dos dias dele, nada. Tudo veio depois, porque até os apóstolos aprenderam que Jesus detestava essa coisa de culto ao sagrado. Jesus não ensinou o sagrado, ele ensinou o santo e o santificado, o purificado e separado em amor, cheio de gratidão a Deus. É isso que torna as coisas santificadas para o uso e para o bem de todas as coisas. E a própria naturalidade de usar com aquela gratidão da própria natureza em nós, já santifica todas as coisas, porque tudo que Deus criou é bom. Ele não criou nada mais ou menos ou ruim para ser então santificado com uma intervenção do sagrado. Isso é tudo mentira e invenção da religião. Essa era uma palavra que tinha que ser banida das nossas bocas, o sagrado. Onde tem sagrado tem maracutaia ou tem espírito de magia e fetiche. Pois bem, eles só tinham que remar para aquele lugar onde Jesus marcava. Jesus era a referência. E o sol estava nascendo onde o sol nasce, no Oriente, do outro lado do lago de Genezaré, ou do mar de Tiberíades, ou do mar da Galileia, na região da Jordânia. É de lá que o sol nasce. Eu filmei muitas vezes o nascer do sol, nascendo das montanhas do lado de lá, do Oriente, como eu filmei do lado de lá muitas vezes o sol se pondo do lado de cá, no Ocidente, do mar da Galileia. E põe-se antes, porque como é uma montanha e lá o mar é uma das regiões mais baixas, então o sol começa a escurecer e projetar sombra. É como em Balneário Camboriú, os prédios são tão altos que depois de 2h30 da tarde não adianta ir para a praia, porque os prédios vão fazer sombra. O sol vai estar nas costas do prédio e a praia fica toda sombreada. Aí você aproveita muito pouco. Se gosta de sol, tem que ir de manhã cedo. Aqui, eles estavam vendo Jesus num ponto em que o sol incidia direto sobre Jesus. Mas ele estava um pouco longe da praia, um ponto da areia. E eles ficaram olhando, quem é esse estranho que está ali? Mas de repente o estranho fala, no clarear da madrugada. Eles olharam e não reconheceram que era ele que estava lá. Porque não podiam nem esperar que o ressuscitado fosse tão humilde de coração, tão simples. Imagina, com categorias religiosas, ou políticas, ou festivais, ou de realeza, ou de grandeza, ou de glória. Quem é que, tendo realizado o maior feito, não da história, mas do cosmos e dos multicosmos, vencendo a morte, saindo dela por si mesmo, não por mecanismos artificiais,
e saindo incorruptível e glorificado e transcendido, iria aparecer sem um aparato de glória. Até na ressurreição, Jesus se mostra simples e humilde de coração. A ressurreição é singela. Eles olham e dizem, é só um corpo. É uma pessoa curiosa, parada, olhando para o lado de cá, até que eles ouviram uma voz. Quando Jesus falou e gritou alto, perguntando-lhes, filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Filhos! Só que isso era alto, gritado. Eu não estou gritando aqui, senão a vizinhança inteira vai ouvir. Filhos! Tendes aí no barco alguma coisa que comer? Está pedindo que voltem, por assim dizer, e que tragam alimentos para o de jejum. Embora não tenha dito, olha, sou eu, viu? Jesus! Não. Jesus nunca lida com essas coisas desse modo. Você tem que ser sábio, inteligente, calmo o suficiente para discernir com os próprios sentidos. E ele não é apressado, ele dá tempo para que as conclusões se consolidem na mente das pessoas, como a gente já viu. Quanto tempo que ele propositalmente intervala, deixando o cara sentir, pensar, refletir, até resolver e manifestar-se. Tendes aí alguma coisa de comer? E aí eles responderam, não, tem nada, nada aqui. Aí então Jesus grita outra vez, lançai a rede à direita do barco e achareis à direita, joguem a rede à direita do barco e achareis. Aí eles ouviram, é isso mesmo que a gente está entendendo? É isso sim. E assim fizeram. A gente já está aqui a noite inteira, não pegamos nada. Tem um cara ali na praia, um maluco, mandando a gente jogar as redes à direita do barco. Vamos jogar. O que custa? Temos nada a perder. E assim o fizeram. E do mesmo jeito que tinha sido o encontro definitivo de Pedro com Jesus, quando ele começou a segui-lo, depois da pesca maravilhosa, lá na frente de Cafarnaum, conforme eu acabei de narrar há 5 minutos atrás, agora aqui há um replay do mesmo evento. Isso é significativo. Primeiro, é significativo que para curar homens da Galileia que negaram, que fugiram, que desertaram, que afrouxaram, que se acovardaram, o melhor lugar era levá-los para o berço original, a partir do qual a caminhada deles se estabeleceu. Psicologicamente, isso é de uma riqueza extraordinária, levar para o lugar original, onde o namoro começou, o casamento começou, o amor começou, as melhores memórias foram deflagradas, o primeiro susto, as primeiras paixões, o olhar o amor à primeira vista. Ele levou para esse lugar de recuperação psicológica, de refazimento no coração dos que tinham caído em estado de frustração pessoal tão profunda que não acreditavam mais em si próprios para nada. Jesus os leva para lá, e não é à toa que, sendo Pedro o mais sofrido de todos, pela negação explícita que praticara 3 vezes, ele receba um recado particularizado. Digo aos meus discípulos e a Pedro. Porque Pedro, então, não pode faltar.
para esse cenário original, aonde uma segunda coisa acontece no cenário, que é a pesca maravilhosa. Uma outra pesca da mesma natureza original que marcara Pedro e os demais 3 anos e 6 meses antes, se repete aqui agora. É como que um trabalho psicológico, de psicodrama, que vai sendo aplicado e aprofundado e introjetado e gerando lavagens, encobrimentos, purificações, renovações da força vital e psíquica, da própria esperança, da ressignificação do lugar, das relações deles com o lugar, das memórias deles com o lugar vinculadamente a Jesus, e a certeza de que aquele que o chamara no princípio continuava a ser aquele que não desistira deles nem depois da morte. Recomeça tudo, faz um resetting psíquico em todos neles, e especialmente em Pedro. E quando eles não conseguem mais puxar a rede, tamanha era a quantidade de peixes que tinham chegado ali, era chocante. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, que é quem escreve aqui esse evangelho, e poupa de mencionar seu próprio nome, e se autodefine sempre por uma relação de carinho e de intimidade com Jesus. No caso, é aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Foi uma sacação de João. Falava menos, por isso olhava mais, pensava mais, escutava mais, discernia mais. E foi João que disse a Pedro: Pedro, gente, é Jesus, é o Senhor, é igualzinho, é a mesma coisa. Foi nesse mar, foi com a gente, foi milagre de naufrágio de tanto peixe. E olha essa voz, e olha essa descrição, e olha essa paz, e olha essa certeza, e olha essa soberania. Está longe. Eu não digo isso por nenhum olhar de detalhamento, mas é por reconstituição de natureza, caráter, comportamento e postura. É gestualidade, é a linguagem da vida dele. É o Senhor. João entendia que a palavra de Deus, antes de ser palavreado, era verbo, logos, verbo encarnado. E ele fez a leitura não de palavras, mas de modos, de comportamento, de atitude, de gesto, de postura, de mansidão. Isso é o Senhor. Não tem ninguém mais que seja assim. É Ele. Pedro, quando ouviu, a ficha caiu. Na mesma hora. Assim que João disse a Pedro: é o Senhor. Então Simão Pedro, ouvindo de João que era o Senhor Jesus, cingiu-se com a sua veste, porque ele tinha ficado nu. São 7 homens dentro de um barco, tendo que pular na água aqui e ali, desatar ou desembolar um nó de rede, de madrugada, sem ninguém olhando, lá no meio, distante, sem visualização de detalhe nenhum, estavam nus. Se não estivessem todos, pelo menos Pedro estava peladão no meio do mar de Tiberíades. Aí ele botou a roupa dele rapidinho e pulou na água. E foi nadando. E assim fizeram os demais, que já nem podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. O barco ia
bem lentamente. E aquele discípulo a quem Jesus amava, que tinha falado isso tudo a Pedro, foi quem provocara esse processo em Pedro. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, inclusive João, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Não era distante para a gente acostumada a viver naquele mar. Mas era até uma nadada boa. Para Pedro, que nadou, tinha que ter desenvoltura como nadador para nadar os 200 côvados no meio do mar e não ter medo da água. Ao saltarem em terra, Pedro chegou antes de todos. Mas quando chegou o grupo todo no barquinho, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Interessante que a palavra brasas que aparece aqui é a mesma palavra grega que aparece para definir o braseiro em torno do qual Pedro, os criados, soldados e circunstantes ficaram no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás, enquanto Jesus era torturado lá dentro e Pedro negava aqui fora. A palavra usada no meio de várias palavras para significarem fogueira, brasa ou qualquer outra coisa, a palavra usada meticulosamente é a mesma, é braseiro. É um amontoado de brasas só para fazer o calor, para esquentar, para cozinhar, para assar, ou simplesmente para sentar aconchegado em volta. É um braseiro. Mas outra dimensão da cura psicológica. Pedro tinha negado a Jesus olhando para o braseiro. Não conheço, não sei quem é, nunca ouvi falar, palavrão para todo lado, vai para nada lá, vai você tomar também, e tal, e tal, e tal, não sei quem ele é. E depois Jesus saiu e olhou para ele, dizendo, você viu como infelizmente era como eu te disse que seria? E Pedro saiu dali, chorou amargamente, queria morrer, só não tinha coragem de se acabar. Aí vem Jesus de novo, um outro braseiro. Só que agora é entre irmãos, entre amigos, e com a presença do Jesus, do Cristo ressuscitado de entre os mortos. Então, verificaram que ali havia, em cima das brasas, alguns peixes que ninguém explica. Jesus botou os peixes no braseiro. Não foi os peixes que eles tinham acabado de trazer, eram peixes que eles não tinham apanhado. Jesus e a criação têm uma intimidade enorme. Lembram lá de Mateus 18? Daquele peixe que tinha engolido um estáter ali naquele mesmo lugar, que Jesus falou a Simão Pedro, na praia de Cafarnaum, vai, tem um peixinho ali, pesca com anzol, tira ele está entalado com um estáter, que dá para pagar o teu imposto e o meu imposto o ano inteiro, vai lá e paga por mim e por ti. E agora está aqui ele, chamou uns peixes e botou no braseiro, fresquinhos. E também havia pão. Pão. Jesus trouxe pão para o café da manhã. Havia pão. Disse-lhes então Jesus, tendo iniciado o fogo, o assar dos peixes e o esquentar do pão, disse, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar desses, da rede. Eram peixes enormes, tragam mais alguns. Então Simão Pedro, culpado naturalmente, Pedro naturalmente já é um cara impulsivo,
e de uma pusilanimidade extraordinária, culpado então, aparentemente tendo uma chance real de reconciliação, de redenção, de apaziguamento, de resetamento da vida, quando Jesus disse trazei, usando o plural, porque era muito peixe, muito peso, e a rede estourando, mas Pedro não quis saber. Peraí, deixa comigo. Saiu correndo sozinho. E Pedro foi Pedro de novo. E entrou no barco e arrastou a rede para a praia, se matando. Não queria ajuda de ninguém. É um mecanismo psicológico de compensação muito fácil da gente entender. Quando a gente está se sentindo endividado em relação àqueles a quem a gente ama tanto, é totalmente natural e comum que, havendo todas as sinalizações da reinserção, da reinclusão, da imersão fraterna, do acolhimento e de todos esses sinais de graça e de perdão, o indivíduo queira fazer compensações de justiça própria, compensações de esforço próprio, como que trazendo uma demonstração de que ele continua o mesmo, se depender dele, ele faz tudo até onde as forças dele levarem e consentirem. E Jesus dá essa chance de Pedro ser Pedro. Não era para o bem dos demais, e muito menos de Jesus. Era Pedro fazendo bem a Pedro, realizando aquele esforço brutal. Como às vezes você, como pai, quando lida com um filho que está numa condição dessa de reinserção familiar por causa de alguma besteira que ele sabe que fez, e vê todos os sinais de acolhimento, de graça e de misericórdia para com ele e começa a trazer todas as demonstrações possíveis de mudança. Se ele não trabalhava tanto, ele passa a trabalhar. Se ele não se oferecia para fazer, ele agora é o primeiro a se levantar. Se ele não corria antes, agora ele é o primeiro a correr. Se ele fingia que não tinha escutado, ele agora ficou com o ouvido de tuberculoso, como dizem no popular, ouvindo tudo de longe. Enfim, é assim que acontece e Jesus deixa. Por amor a Pedro, que Pedro seja Pedro, para ele se sentir voltando a si mesmo. O processo de dissociação culposa faz a gente ficar com raiva de si próprio e não consegue aniquilar a si mesmo de um outro lado. Muitas vezes só cria a reinfusão e a reconstituição e a ressimbiotização de mim comigo mesmo, de nós com nós próprios, do eu consigo mesmo, se houver a permissão da manifestação desses esforços demonstradores de transformação, de cura, de conversão, de nova postura. E tem-se que ter essa compreensão, essa psicologia do consentimento. Ao invés de haver uma exortação, poxa, você não aprende nada, que o trabalho é coletivo, que nós somos um time, e lá, como um coachzinho qualquer iria fazer. Não. Jesus está preocupado em curar gente, almas, pessoas, indivíduos, para andarem sarados pela existência. Então ele deixa Pedro ser Pedro para a cura do próprio Pedro. Puxou a rede, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Até nesse sentido, Pedro viu mais um milagre igual àquele de Lucas 5, onde se diz também que a rede não se rompeu, embora os barcos estivessem indo quase a pique.
Disse Jesus, montado esse cenário, e eles em pé, em estado de perplexidade. Ninguém sentou, ninguém se acomodou. Jesus disse, vinde, comei. É um convite à ceia. Toda refeição é uma ceia. Toda refeição é uma santa ceia. O sagrado é uma coisa da religião, a mesa sagrada, o pão sagrado, o vinho sagrado, isso tudo não tem nada a ver com Jesus nem comigo. Quem dera não tivesse a ver com você. Aí tudo mais viraria santa ceia, todo pão, todo vinho, todo café, todo almoço, todo jantar. Toda gratidão santifica o mundo, a natureza e todas as coisas. Elas já são santas, mas ficam santificadas como interpretação de bem para mim. Pois bem, Jesus disse, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Lembra? O que eu disse acerca dos discípulos de Emaús, Cleopas e o outro, que andaram com Jesus quilômetros, com uma familiaridade inquestionável e, ao mesmo tempo, com uma dessemelhança angustiante. Era ele, mas não era ele. Eles não tinham dúvida de que aquele que andava com eles era alguém que eles conheciam sobejamente, mas ao mesmo tempo tinha havido uma alteração de uma natureza físico-dimensional, de modo que a transcendência tinha vestido a face de Jesus. Jesus se manifestava como o Cristo, eterno de Deus, andando no espaço-tempo e na história, com aqueles que eram seus amigos. Aqui é a mesma coisa, é o mesmo fenômeno, provocado pela transcendência da ressurreição. Numa linguagem antiga, teológica, provocado pela glorificação, provocado pela redimensionalização de Jesus, deixando o corpo mortal com a sua mortalidade e corrupção e se revestindo de um corpo incorruptível, glorificado, transcendido e transdimensional e intradimensional e absoluto em toda e qualquer forma ou natureza de existência. Por isso, eles olham e sofrem o mesmo fenômeno que Cleopas e o amigo tiveram. Não tinham dúvida de que era, se fosse o caso, eles morreriam afirmando que era, ao mesmo tempo, tinha uma dessemelhança inexplicável. E é interessante que os evangelhos não tentam poupar essa informação. Porque como eles não tinham uma explicação para a dessemelhança, quem quisesse advogar uma causa, escrever uma história que não deixasse perguntas, não inseriria essa questão aqui. Eles podiam ter passado batidos. A mesma coisa os discípulos de Emaús, por isso tinham ter passado batidos por aquela conclusão. Ah, foi só então que o reconhecemos. Mas é tão verdadeiro que tudo que podia significar dúvida, mas que foi o que aconteceu no coração deles, é descrito sem pudor. É esse despudoramento da sinceridade dos apóstolos que traz veracidade inquestionável às narrativas deles. Está ele ali, era ele, é o Senhor, eles sabiam. Tudo igual. Ao mesmo tempo, havia uma dessemelhança inafastável, inconfundível, inegável. Mas a semelhança era tão real que eles não tinham dúvida que era ele. E a dessemelhança era tão sublime que eles não tinham coragem de perguntar, és tu mesmo?
Porque eles sabiam que era. Porque sabiam que era o Senhor, sabiam que era o Senhor, é o que está escrito aqui. Veio Jesus, o Cordeiro eterno, o Cristo glorificado, o Jesus da Galileia glorificado na ressurreição, e tomou o pão e lhes deu, de igual modo, em igual proporção, como fizera tantas vezes antes, e o peixe também, ele como garçom dos seus amigos e dos seus discípulos, lhes dá de comer. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. A esse grupo praticamente original de apóstolos, depois de ressuscitado de entre os mortos. E o silêncio gritava no coração deles de maneira tão poderosamente audível que não havia nem perguntas a fazer. Mas amanhã prossegue. Depois de terem comido, se alimentado, cada um olhando para o outro, quando a sublimidade baixa, quando o divino se manifesta, não há gargalhadas, nem gritarias, nem zoeira, nem balbúrdia, nem maluquice, nem os discípulos rebolando na areia, jogando terra para a cabeça. Não. Isso tudo não tem o DNA de Jesus. Com Jesus, os fatos acontecem assim. Você encontra o ressuscitado e tudo que você quer na sua alma é fazer silêncio. Profundo. Comeram, gostoso, gratos, perplexos e assombrados, em silêncio. Então perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, é interessante que eles vão andar, daqui a pouco eles vão andar, o texto vai sair da roda onde eles estavam assentados para a ideia de um movimento de caminho na praia. Mas por enquanto eles estão aonde estavam, tinham acabado de comer, sentados. É depois de terem comido que Jesus faz essa pergunta, portanto, é com testemunhas. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes com muitas testemunhas. Tinha falado todos os palavrões e impropérios e blasfêmias, se dissociando de Jesus na presença de muitas testemunhas. Ele nunca mais esqueceria aqueles rostos assombrosos na sua mente, com o fogo do braseiro, aquela angústia. Isso gera um pós-traumático de natureza incurável. E Jesus está curando o seu apóstolo para poder ser enviado do amor, não da cura e da aflição, do medo e da culpa. Como a gente vê acontecendo com gente que nunca se deixou curar pelo Evangelho e que quer sair por aí pregando, prega só seu medo, sua culpa, seu diabo, seus demônios, seus pânicos, sua falta de perdão, que vira tara, que vira exigência, que vira dominação, que vira despotismo, que vira controle, que vira diabo na pessoa sem que ela note. Mas para que Pedro possa ser um ser humano saudável, é preciso que todo esse processo de psicodrama curador escolhido por Jesus aconteça. E outra vez a semelhança seja pontificada pelo testemunho dos amigos. Não são inimigos, acusadores, mas são amigos acolhedores. Aquilo que a gente vive e pratica no meio dos inimigos que torcem contra a vida da gente,
e contra o Evangelho na gente, e contra Deus na gente, e contra a gente em Deus, é curado quando a gente é confrontado não com o que nós fizemos de errado, mas com aquilo que nós carregamos a vocação para realizar de bem. Porque Jesus não puxa o assunto das 3 negações. Pedro, tu te lembras que eu falei que o diabo tinha te requerido para te peneirar como ao trigo, e que eu tinha rogado por ti, para que a tua fé não desfalecesse, e que tu, pois, quando te convertesses, de fato, a consciência do Evangelho pela minha ressurreição, fosses o ajudador de todos os seus irmãos, lembra? E lembra que eu disse, quando você disse, eu não vou te negar nunca, eu encaro todos, que naquele dia antes que o galo cantasse, tu me negarias 3 vezes? Tu te lembras, Pedro? Como a maioria dos pais fazem. Eu nunca tive que fazer isso com um filho meu. Porque eles nunca aprontaram? Não. Hoje em dia, graças a Deus, hoje em dia que eu digo já tem alguns anos, eu vivo um período de paternidade pacificada, feliz e de uma velhice carinhosamente acarinhada pelo cafuné divino em relação à beleza que hoje caracteriza a vida de cada um dos nossos filhos, seres humanos tão maravilhosos, mas já deram muito trabalho. Uns deram mais do que outros, mas todo mundo já deu. Mas eu tenho a alegria de poder te dizer que eu aprendi com Jesus antes de ser pai. Aprendi isso aqui, porque foi assim que ele me tratou. Foi assim que ele me tratou. Eu entendo tão bem esse texto aqui porque eu já fui protagonista curado do mesmo psicodrama, da mesma graça, do mesmo encontro, das mesmas madrugadas, do mesmo amor, e curado na comunhão da fraternidade, da família. E eu dizia, eu nunca tive que jamais perguntar a um filho meu, você lembra que eu adverti, que eu disse, que eu fiz? E eu não gosto que ninguém faça isso. Se porventura minha esposa, por alguma razão pessoal, ela sofrer a tentação de lembrar algum deles, eu vou logo estendendo a mão com todo o amor, dizendo, não, tá bom, não, chega, esse assunto está morto, vamos tratar do que agora é vida nova. É o que Jesus faz aqui. Depois de toda essa sequência desse psicodrama, ele pergunta a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu lembras que tu me negaste 3 vezes? É isso? Lembras que agora realizastes, internalizaste que o teu amor é nada, é frágil, é pueril, é fumaça? Não. Simão, tu és o mesmo, teu pai é o João. Aqui é o mesmo lugar, mesma pescaria, mesmos amigos, mesma praia, mesmo cenário, mesmo eu, mesmo tu, mesmos nós. Mas novo mundo, nova perspectiva, não mais de negação, mas de afirmação. O Evangelho de Jesus não traz memórias da nossa negação, nós mesmos nos encarregamos dessa dor. Como se já não bastasse o acusador, o diabo, temos nós próprios também consciência. Tudo que não se precisa é de um Deus diabólico lembrando as meticulosidades das nossas ninharias e fraquezas como se fosse
numa reunião de disciplina de igrejas que fazem... Isso aqui é brincadeira. Eles escorraçam, humilham e mandam tirar a calcinha e abrir as pernas. É nojento o que fazem. Por isso eles não têm nada a ver com Jesus e Jesus não tem nada a ver com eles. Porque com Jesus é assim. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Que é uma coisa que Jesus nunca fez, foi perguntar se alguém amava ele mais do que os demais, ou quem é que me ama mais aqui. Nunca teve concurso disso. Por que Jesus perguntou isso a Pedro? Porque Pedro passou a vida toda, aqueles 3 anos e 6 meses, dizendo que ele amava mais, que ele queria mais, que ele era mais homem, mais macho, mais valente, mais disposto, que ele era o cara das costas largas e do peito forte, que ele era o homem blindado, que ele já tinha brigado na rua, que ele sabia liquidar os inimigos, que se fosse preciso ele saía matando um monte de gente antes de morrer. É essa bravata, essa falastrice, identificada tantas vezes por Jesus e advertida por Jesus. Mas agora Jesus dá a ele uma chance de crescer. Quando ele pergunta, tu me amas mais do que esses outros? Os outros fugiram. Pedro achava que amava mais, ficou e negou, blasfemou, fez pior do que todo mundo. Aí Jesus está tentando fazer Pedro entender a natureza do amor e a limitação do nosso amor. Como Paulo viria a dizer depois, porque nós conhecemos em parte, profetizamos em parte, entendemos em parte, amamos em parte, tudo em nós é em parte, é relativo, não é absoluto, não atingimos sublimidade total em nada. E é condição sine qua non para que a gente ande com Deus, aprendemos a ser honestos com nós mesmos, com a nossa própria queda, com o nosso próprio estado, com a nossa própria fragilidade, com a nossa própria fraqueza. Como Paulo diz, nenhum de vós se apresente quanto a ser qualquer coisa além do que são ou do que convém. Não tente ser menos do que você é, nem mais do que o que você é. Se você conseguir perceber quem você é, já é um bom começo. Aí Jesus pergunta, tu me amas mais do que esses outros? E a palavra que Jesus usa para designar amor, tu me amas, é uma palavra que designa amor sublime. Amor agapau. Aquele amor que Paulo diz em 1 Coríntios 13, que nós só teremos quando se manifestar em nós o que é perfeito. Até lá a gente ama em parte, conhece em parte, tem fé em parte, profetiza em parte. Tudo é parcial e relativo em nós. Aí Jesus bota esse sarrafo do absoluto. Tu me amas com amor divino, superior ao que esses outros têm por mim? Aí Pedro ouve aquilo e respondeu, tu me amas mais do que os outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele não entendeu a sutileza ainda. Aí Jesus disse, então cuida dos meus filhinhos, dos meus cordeirinhos, dessa gente boa, fraca, que precisa ser acolhida. Mas é claro que essa resposta não estava completa. Pedro só seria curado quando ele entendesse exatamente a sutileza dos significados de amor e da nossa relatividade de amor. Eu ando mais firme quando eu admito a minha relatividade e ando na iminência da queda quando eu penso que eu sou um ser
acabado, finalizado e absoluto. Aí eu estou na iminência da derrocada. Quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Mas aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Tornou a perguntar Jesus a Pedro pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E aquele já não compara. Mais do que esses outros, tu me amas, tu me agapis. O teu amor por mim é agapau, é sublime, é o amor de Deus, absoluto. Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Mas quando ele fala agora, ele usa um amor possível como designação do amor dele. Jesus levantou de novo o sarrafo. Tu me agapis, teu amor é sublime, divino e absoluto. E ele diz: eu te amo, mas o meu amor é relativo, é parcial, é humano, é sujeito a tudo que tu sabes que eu sou. Mas eu te filéu, que é o amor que caracteriza a fraternidade mais radical, apaixonadamente amiga. E Jesus não estava chamando para mais nada, já não vos chamo servos. Diz ele aqui mesmo em João 15, vos tenho chamado de amigos. Amigos. Aí Pedro começa a se aproximar de Pedro. Pedro começa a deixar a referência agapau de uma sublimidade que ele não alcançou. Depois a gente vai ler numa das epístolas dele uma escada de Pedro, quando ele vai dizendo como é que a gente cresce. O último degrau que ele coloca lá é atingimento do amor agapau. Começa tudo aqui com aquela fé simples, que gera as primeiras obras, que produz pela prática consciência, entendimento, que produz desenvolvimento e dilatamento de amor fraterno, de relacionalidade, que produz sabedoria no trato, que vai crescendo até atingir, depois de vários degraus, o nível agapau, que não nasce da noite para o dia no coração de um cara tão doente quanto eu, quanto Pedro e quanto você. Senhor, tu sabes que eu te filéu, que eu sou teu amigo. Eu sou fraco, sou tudo, mas sou teu amigo. Eu já te disse que eu não tenho mais para onde ir. Que tu finalizaste o meu caminho, acabaste com as minhas alternativas. Eu não tenho para onde ir. Eu só tenho onde ficar. E é contigo. Eu te filéu. Eu te amo com o máximo do meu amor humano. É o que eu tenho para entregar. Tornou Jesus a perguntar a Pedro, pela terceira vez. Sempre, em cada uma das respostas, Jesus diz: pastorei as minhas ovelhas, cuida do meu povo. Você não precisa ser Deus para os seus irmãos, você só precisa ser irmão dos irmãos. Só precisa ser gente para gente. Só precisa ser Pedro para os outros nomes da vida. O resto é perseverança obediente, maturidade, humildade, que vão promover com o tempo e com a resiliência e com a humildade o teu crescimento e até o desenvolvimento do teu amor. Mas o que tu estás dizendo que tens para dar já serve. Cuida dessa gente. Que ninguém quer amar, ninguém quer abraçar. Cuida deles. Aí, terceira pergunta. Simão, filho de João, tu me filéu? De novo, Jesus bota lá em cima.
vai ver o nível de entendimento mesmo de Pedro. Aí Pedro entristeceu por Jesus lhe ter dito pela terceira vez: tu me filéu, tu me amas, nesse nível sublime. Mas Pedro não negou a verdade do seu coração e respondeu a Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas dentro de mim, em qualquer lugar. Tu sabes que eu te filéu, que eu te amo, que eu estou aqui nesse nível, que eu não cheguei nesse outro. Mas nesse nível que eu tenho para entregar, eu entrego, eu dou tudo. Aí Jesus diz: tá bom. Não precisa querer ser Deus, basta ser gente, basta ser humano, basta ser misericordioso, amoroso, perdoador, solidário e cuidador, basta ser fraterno. Se houvesse pelo menos amor fraterno entre vocês no mundo, o mundo inteiro seria curado. Não é preciso fazer promessas inatingíveis, basta ser gente para outras gentes, ser humano para outros humanos, e a graça de Deus vai estar em plena operação. Portanto, cuida das minhas ovelhas, dessa gente sem pastor, sem cuidado, sem acolhimento e sem amor. Em verdade, e agora aqui eles estão em pé, levantaram. Eu vejo Jesus levantando primeiro, espanando a areia. Pedro se levanta, o diálogo está acontecendo entre eles. Aí Jesus começa a andar na praia, suavemente, Pedro ao lado. Os demais assentados, aí João, que sem alarde se sentia com uma grande intimidade, foi atrás. A ponto, todavia, de ouvir o diálogo que estava acontecendo no silêncio daquela manhã, madrugada. Ele estava ouvindo. E eles foram andando, e Jesus disse: em verdade te digo, Pedro, que quando tu eras mais moço aqui em Cafarnaum, tu te vestias, te perfumavas, escolhias as melhores roupas que podias, gastavas o teu dinheiro, andavas para onde querias, visitavas o que tu desejavas, tinhas toda essa energia vital de autodeterminação. Eu ainda te conheci com essa força impulsiva. Mas esse tempo está passando. Tu já não és mais hoje, 3 anos e meio depois, o que tu eras 3 anos e meio atrás. O mundo inteiro se interpôs entre quem tu eras na pequenez de Cafarnaum e quem tu te tornaste andando comigo e dilatando a percepção da vida, da existência, do mundo e o significado das coisas. Tu já não és o mesmo, mas eu te digo o seguinte: tem algo que o tempo e só o tempo realiza e que vai te levar de hoje até a velhice. E a velhice vai te fazer melhor. A velhice vai te fazer mais forte. A velhice vai te colocar num lugar de humildade. A velhice tirará de ti muita força de autodeterminação. A velhice vai fazer com que tu te tornes dependentes em várias ocasiões. E vai chegar um ponto na tua velhice em que tu vais perder toda a autodeterminação, Pedro. E aí, então, ao dizer isto, Jesus conclui afirmando: vai chegar o tempo quando tu fores velho. E eu sei, eu já fui o Pedro jovem dessa história aqui, hoje eu sou um Pedro velho. Vivi tudo isso aqui. Quando, porém, tu fores velho, e eu já cheguei aqui hoje, tu estenderás a tua mão e outro te levará
às vezes até para onde você nem quer ir. E no teu caso, que sempre tiveste essa autodeterminação de pular na frente, sair na frente, aprende que vai chegar uma hora em que você vai ser levado para onde você não quer ir. Isso é parte também do me seguir. Não apenas aqueles que têm força de autodeterminação para fazerem o que de melhor possam escolher, são os que me seguem e me servem. Tu também me servirás na tua impotência absoluta, mesmo quando tu quiseres ir noutra direção e já não puderes e fores obrigado a te deixares levar para onde tu não queres. Nesse dia, nessa hora, tu vais ter alcançado o nível sublime de amor. Você vai então aprender a amar o inimigo, a orar por aqueles que te perseguem, a se deixar conduzir até por aqueles que vão te levar para a morte. E tu vais fazer isso com uma pacificação extraordinária. E nesse dia tu vais me filéu. Nesse dia tu estarás tomado pelo amor sublime que cresce na fraqueza, na entrega. Disse Jesus isto, João completa, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Porque quando João escreveu esse evangelho, Pedro já tinha morrido. A tradição diz que ele foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo, por pedido dele. Ele teria dito, não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. Isso é a tradição, não é? Nenhum outro lugar onde a gente tenha confirmação corroborada e definitiva sobre isso. Mas não importa. O que importa é que João diz que o modo de Pedro morrer, e Pedro já tinha morrido quando João narra isso aqui, trouxe muita glória para o nome de Deus. Quem quer que tenha visto a morte de Pedro saiu estupefato com a confissão do seu amor, não com palavras, mas com atos, com entrega radical. Jesus disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou, segue-me. Agora que você sabe que você não é nada, que a relatividade é um processo, que todos vocês são relativos, que eu não chamei ninguém por ser absoluto, eu chamei todo mundo justamente por vocês serem pessoas para serem esculpidas e trabalhadas o resto da existência, até atingirem a plenitude da vocação de vocês, que é se tornarem como eu, mas isso não prescinde de espaço, tempo, experiência, dor, levantamento, queda, ruína, glória, perda, fome, fartura, tudo. Vocês têm que aprender a existência em todas as suas camadas e perspectivas para poderem desenvolver filéu, esse amor sublime e essa entrega desapavorada e pacificada no coração. Por isso, me segue. Vem, como tu estás, basta para mim. O resto é processo. Então Pedro, voltando-se para trás, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? João, perguntando acerca de Judas. Vendo, pois, Pedro, João estava ali, perguntou a Jesus. É uma coisa horrível da natureza humana, né? Bom, eu já sei agora o meu final. Sei que eu tenho muito a aprender e que vai chegar uma hora que eu vou perder totalmente a autodeterminação e que nem mesmo escolher o meu posicionamento final na vida eu vou conseguir. Porque outros vão me pegar e vão me levar.
E tá bom. Mas a natureza humana é a natureza humana. E vejam como Pedro ainda está longe, 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 longe daquela perspectiva do varão perfeito, da plena varonilidade, da absorção do caráter, da mente, da lucidez, da maturação de Cristo e em Cristo Jesus. Longe ainda. Mas serve. Mesmo com essa besteira de olhar, ver João andando atrás, eventualmente bobagem de João de querer ouvir, bobagem de Pedro de olhar e dizer o que esse cara está fazendo aqui, não vê que essa conversa é particular. A parte pública ficou lá para trás, Jesus andou, eu fui atrás. Aí ele pergunta a Jesus, e quanto a este? Tu não vais falar também para ele como é que ele vai morrer, como é que vai ser o final dele, a velhice dele, como será? O interessante é que Pedro foi o único que não morreu de morte violenta, nem de execução. Pedro não, João, único. Morreu de velho, mas morreu no exílio, em Pátimos, sem ninguém, sem assistência, sem cuidado, sozinho, na solidão. Jesus, porém, respondeu a Pedro, Pedro, se eu quero que ele, João, fique, permaneça aqui no planeta, na Terra, na história, no espaço-tempo, até que eu volte, que te importa? A vida do teu irmão, cuida da tua, cara. Da tua. Pedro, cuida da tua vida. Cuida das minhas ovelhas. Isso significa dar amor, proteção, cuidado, não curiosidade e debulhamento. Com relação ao teu irmão, teu colega, teu amigo, companheiro de vida e de morte, se eu quiser para ele uma outra coisa totalmente diferente da tua, que te importa? E se eu quiser que, por exemplo, ele se torne um ser de séculos e séculos e séculos e séculos, atravessando a história, até que eu volte, ou quando quer que eu volte, se eu quiser que ele fique até que eu volte, quando quer que eu venha. O que isso te importa? Olha para ti e para a tua missão em relação a mim no mundo. E a única coisa que me importa em relação a ti no mundo é que tu cuides bem das minhas ovelhinhas pelas quais eu dou a minha vida e eu amo. O que te importa? Cuida de ti mesmo. Essa pergunta quanto a este é coisa que você já tem que ter vencido. Tem que ficar para trás. Tem que ser sepultada com as demais idiotices. Pare com isso. Quanto a ti, apenas me segue. E fica olhando fixo para mim, para você não se desviar do caminho e da rota. Porque o caminho é vivo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha para mim. Então, depois daquele dia, quando essa história foi correndo entre os apóstolos e discípulos e comunidades de fé, à medida em que os anos foram passando e algumas décadas passando, e João vivo, e depois Pedro morre junto com Paulo, aí por volta do ano 64, mas João continua mais algumas décadas. Aí começou a surgir uma interpretação mítica sobre a vida de João. Começaram a dizer, João não vai morrer. O que Jesus disse, afirmando, se eu quero que ele fique, que te importa? Depois de um tempo começa a dizer, o Senhor disse que ele ia ficar até o Senhor voltar. Aí já começa até a surgir aquele grupo que não para de olhar para João. Enquanto ele estiver aqui, a gente sabe que o Senhor está para vir. E enquanto ele estiver aqui, a gente sabe que o Senhor virá. Porque o Senhor não virá antes que João morra. João vai ficar para ver. Então, para alguns
crédulos e supersticiosos e cultuadores do sagrado que já estavam fetichizando João, começou a se desenvolver essa mitificação idiótica. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. João, porém, diz: ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, se eu quisesse, ou se eu quiser, que te importa? O meu trato com cada um é individual e você não é a resposta para o meu vínculo com ninguém. O meu trato com cada um é individual e eu não te constituí a ti e a ninguém como intermediadores da minha relação pessoal com nenhum outro irmão ou discípulo. Não te metas nisto. Cuida de ti e cuida dos que precisam de ti. Mas não te metas na existência do outro em nenhuma perspectiva, por nenhuma motivação, porque essa pergunta nunca é boa. E quanto a ele? Me conta também sobre o futuro dele. Eu me comparo com ele. Meu Deus, servi tanto, será que ele vai ficar aqui mais tempo do que eu? Não, tudo isso já parte do pressuposto da imbecilização, da idiotice, da infantilidade, da comparação, da inveja, da vaidade de quem seja o maior, ou mais importante, ou mais relevante, ou mais significado. O que lateja por trás dessa questão nunca é bom. Jesus diz: que te importa? Vai cuidar de ti. E o Evangelho termina dizendo: este é o discípulo que dá testemunho destas coisas. Ele termina dizendo: sou eu. O cara que deitava a cabeça, o cara que estava andando depois, o cara que fazia as perguntas que ninguém queria, porque eventualmente seria íntima demais, é quem está escrevendo isso. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, idoso. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Eu estou vivendo e passando por tudo até aqui sem medo de nada. Eu sei que eu estou do lado da verdade que me esmagou, que me dominou, que se tornou absoluta dentro de mim. E o meu testemunho é o testemunho dessa verdade inquestionável. Há, porém, ainda, muitas outras coisas que Jesus fez. E eu lembro de todas elas, Pedro diria, João diria. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, caso por caso, história por história, creio eu, de João, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E termina o seu evangelho deixando a vida aberta para o que Jesus continua a fazer na história humana, continua, fez e fará para sempre, como está fazendo hoje. Senhor Jesus, eu peço que o discorrer dessa palavra singela e amorosa tenha chegado, entrado e penetrado no coração de todos os que estão precisando de cura, de tratamento, de soluções pós-traumáticas, de perdão e de destraumatização da alma. Por favor, vem e passa esse bálsamo da ressurreição no coração de todos os Pedros em estado de negação e medo da sua própria natureza. Por favor, ajuda-nos a crer que o Senhor é por nós. E mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel.
porque ele não pode negar-se a si mesmo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ô, gente boa, hoje é quarta-feira, eu vou parar por aqui. Está chegando uma pessoa para me entrevistar e eu preciso ser bem objetivo agora. Está passando aí um Pix pessoal, Caio e Adriana. Obrigado por todos os que ajudam a gente, a minha mulher. Agora tem um outro Pix, que é aquele para o qual eu peço sua maior atenção, que é esse da contribuição ao meu ministério, porque eu não faço tudo que faço sozinho, eu tenho que ter muita gente me ajudando, e isso implica em despesas. As pessoas têm família, mulher, filhos, plano de saúde, enfim, vida como a sua. E nesse final de ano tem 13º salário, tem vários recolhimentos que são feitos por lei e que nós cumprimos todos eles. De modo que, se você puder ajudar, o Pix do CNPJ está aí. Quem quer outras alternativas, escreva caiofab.com.br, enter, e aí você chega no meu blog, lá em cima está escrito contribuição, clique, entre. Aí tem 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, com as suas respectivas agências e CNPJs, mais informações de contribuição. Você chega de novo nos mesmos 2 bancos, contas e CNPJs, os cartões de crédito que todo mundo sabe como usar, PagSeguro, e para quem está no exterior, PayPal. Você que quer mandar uma contribuição especial nesse final de ano, mora fora do Brasil, está aí o PayPal para você. Tá bom? Que Deus te abençoe e nos abençoe. E, sobretudo, eu queria que você não esquecesse dos meus cursos. Está aí, caiofab.com.br/cursos. Enter. Ó, atrás de cada banner, um vídeo de 2, 3 minutos explicando o que eu entrego aí do caiofab.com.br/cursos. E também o curso novo, O Poder dos Salmos, que eu estou entregando para todo mundo. É uma releitura dos Salmos, tendo Jesus como chave hermenêutica. Salmos viram outras coisas, além do poder consolador que as gerações testemunharam no passado. Quando você aprende os Salmos, tendo Jesus como chave interpretativa, eles se tornam em evangelhos curadores, terapêuticos, extraordinariamente empoderadores da nossa existencialidade, da nossa alma, do nosso ser. Aí no caiofab.com.br/cursos, peça também O Poder dos Salmos, tá bom? E eu quero que você divulgue o nosso novo canal em inglês, o Stop and Think with Caio Fábio. Stop and Think with Caio Fábio. Tá no YouTube, tá no Instagram, tá no TikTok, deve estar no Facebook. Stop and Think with Caio Fábio. Pare e pense com Caio Fábio. Tá aí, ó, entrou, esse aí deve ser o do Instagram, eu suponho. É do Insta? É. Então siga aí, ó. Tá seguindo. Se o Caio clicou ali para seguir, já tem 1, 2, 3, 5 vídeos postos. Logo mais à noite entra mais um. Todo dia entrará um. Divulgue para todo mundo que mora em países fora do Brasil, ou que sejam casados ou casadas com cônjuges que não falam português, ou filhos que não falam português, amigos, vizinhos, colegas de universidade, você estudando, você trabalhando. No mundo inteiro as pessoas falam inglês. Comece a mandar o link. Tem um dispositivo que diz assim, compartilhar este link. Compartilhe com os seus amigos. E vamos fazer isso crescer, aumentar, aumentar, aumentar. Aqui no Facebook também tem o Stop and Think with Caio Fábio. E eu vou pedir para você rodar aí uma das edições que a minha filha amada Emily que está fazendo essas coisas lindas para nós.
Lá nos Estados Unidos, olha aí. Anyone who follows the gospel, who belongs to Jesus, who wants to walk in the Spirit of Christ, will encourage a modest life where nothing is lacking but nothing is wasted either. And even in the prayer that Jesus taught, it already says and tells the whole story. Give us today our daily bread. So no one should go hungry today. And the bread is not mine. The bread is ours. The prayer is plural. It's our Father, not my Father. What you see is such a perverted spirituality that even God is just mine, 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 and the other is the antagonist. If doesn't pray according to my rules, I hate him. When in reality, the hero of brotherly love in the life of Jesus, in the parables, in the stories, in the examples given by Jesus, it's the guy the Jew hated the most, who was the Samaritan. Aí, Stop and Think with Caio Fábio. Divulgue para todo mundo, tá bom? E o canal vai crescer, se Deus quiser. Faça tudo que você puder para ajudar. Meu beijo, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.